Cacilda também tem um hábito de qualquer coisa negativa que aconteceu no passado, negativa na ótica dela, porque tudo que acontece de forma desagradável, que dentro da psicologia consciencial nós chamamos de experiência, desafio, ela vê como algo muito ruim. E aí o que ela tende? Ela tende a projetar aquilo que aconteceu no passado para o futuro. E ela se enche de indagações. E se acontecer como da outra vez que aconteceu isso, isso e isso no futuro? E se isso acontecer? E ela fica num processo de angústia enorme. Tudo isso que Cacilda vivencia se chama, dentro da psicologia consciencial, de ilusão de controle. Então ela tem uma ilusão de que ela controla o tempo futuro, de que ela controla as coisas que acontecem com o filho, ela fica iludida que ela vai conseguir isso. Só que isso não passa de uma ilusão, de um processo ilusório. Ninguém consegue controlar o que ocorre com o outro, mesmo que esse outro seja um filho. Ninguém consegue controlar o tempo futuro, porque, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence, porque para Deus não existe futuro, mas para nós existe. Não temos como antecipar o futuro, nem como prever o futuro. Essa ilusão de controle gera um descontrole, gera uma insegurança muito grande, gera todo um estado de angústia enorme, de muito sofrimento para Cacilda e também para os seus filhos. Porque os seus filhos ficam sempre pisando em ovos, porque o que vai acontecer com a mãe? Como que a mãe vai reagir diante de uma situação X, Y, Z que acontecer com eles? Principalmente o mais velho, que já tem muitos relacionamentos fora, está fazendo faculdade, tem muita coisa fora de casa, e aí a mãe fica o tempo todo naquele estado angustiante e perturbador. Vejamos que todos esses problemas são os movimentos egóicos, são os sentimentos egóicos que vão ser transformados pelo núcleo psicodinâmico do poder de realização. A virtude do poder de realização é a virtude que vai fazer com que, juntamente com outras virtudes, porque as virtudes nunca funcionam sozinhas, elas funcionam nós chamamos de núcleo psicodinâmico, para que haja o poder de realização, outras virtudes são exercitadas dentro da família do poder de realização, para que possa haver realmente um processo de equilíbrio, de harmonia. Então foi esse o trabalho principal que foi feito com Cacilda. O desenvolvimento, o exercício do núcleo psicodinâmico do poder de realização. Porque o grande problema dela, que é existencial, uma situação como essa não surge de uma hora para outra, vem de situações vivenciadas existencialmente, inclusive de traumas interexistenciais, traumas vividos no passado, que no processo terapêutico de Cacilda, quando chegamos na fase da regressão de memória, tudo foi explicado no sentido de que ela tinha tido uma experiência muito negativa com filhos durante uma guerra, que houve um bombardeio e a casa da família foi atingida. Ela não estava em casa. Quando chegou, os filhos todos estavam mortos por uma bomba que foi jogada. Isso no século passado, naquelas guerras que houve na Europa. Não se precisou exatamente a data, mas aconteceu isso no passado. E a partir desse trauma interexistencial, ela entrou nesse movimento, de ilusão de que ela controla a tudo e a todos. No caso de Cacilda, ela se sentiu profundamente culpada pelo fato de ter saído de casa e quando voltou, a casa tinha sofrido essa ação, sido destruída por uma bomba e os seus filhos pereceram naquele desastre.